Oi pessoal, hoje eu tô um dia atrasado, né? Esse é o meu vídeo número, acho que é número 5, se eu não me engano. E hoje eu tô muito feliz porque eu venho aqui conversar com vocês e já começando a responder um questionamento de um dos comentários que vocês deixaram lá no meu vídeo. E a resposta de hoje é para uma pessoa muito especial. Ela é minha afilhada. Ela trabalha com crianças que apresentam alguma dificuldade e num comentário lá ela colocou que gostaria de saber um pouquinho sobre o tratamento. Na verdade ela pediu 3 coisas, né? Mas como os meus vídeos são curtos, eles são de 15 minutos apenas, então hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o tratamento farmacológico do autismo. Por que eu tô falando tratamento farmacológico? Porque o autismo não tem cura. Porque ele é chamado TEA. O que é TEA? É um transtorno do espectro autista. Então, o que é o autismo, né? É um problema do neurodesenvolvimento, do neurodesenvolvimento neurológico que prejudica tanto a organização do pensamento, o sentimento, como as emoções. E eles apresentam, assim como características, uma dificuldade de comunicação, ou seja, a perda do domínio da linguagem e do uso da imaginação, a dificuldade de socialização e um comportamento limitado e repetitivo. Existem vários graus, eu não sou uma especialista em autista, por isso o meu negócio é medicamento. Então eu vim aqui um pouquinho falar sobre medicamento, mas é claro, eu não poderia deixar de estar falando sobre o que, tá? Ele tem uma classificação de acordo lá com o CID-10, que é que classifica os transtornos de saúde mental. Então você tem a classificação dele em clássico, de alto desempenho, também chamado de síndrome de Asperger, e tem o distúrbio global do desenvolvimento, que é quando não se encaixa em nenhum dos outros dois. Mesmo dentro dessas classificações, ainda tem os vários graus de autismo. Então tem autismo mais leve, autismo um pouco mais complicado. As causas hoje, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar o pessoal discutindo sobre várias coisas que causam o autismo. E quando surgem muitas dúvidas na internet, na verdade a resposta é uma só. A gente ainda não sabe, tá? Então existem causas que eles justificam como genético, que é quando alguma alteração biológica. E tem casos também que está relacionado ao ambiente, ou seja, ao ambiente que você vive, que pode ser de algum tipo de alimentação, alguma coisa que você se expôs. Então, na verdade, a gente não tem uma lógica, a gente não tem uma explicação pronta para falar o que causa o autismo. Bom, o diagnóstico, ele pode acontecer em qualquer fase da vida, mas normalmente ele é mais comum as pessoas fazerem na infância. Então, de 2 a 3 anos é onde essas características elas se tornam mais visíveis. E o diagnóstico, ele é clínico. Então, a gente, como eu disse, a gente não tem uma causa, a gente também não tem um exame laboratorial para falar, olha, você tem autismo, você é autista. Não existe isso. Então o diagnóstico é clínico e para ele ser dado, ele precisa avaliar o comportamento e precisa ser feito por uma equipe multiprofissional. E essa equipe multiprofissional, ela envolve médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogo, pedagogo. Então todas essas pessoas que tem contato e que é capaz de observar o comportamento e ver as alterações comportamentais, porque basicamente, como eu disse, o exame e o diagnóstico é feito através da observação clínica. Não existe nenhum exame específico para diagnosticar. O tratamento também ele é feito por uma equipe multiprofissional. Então, o tratamento é feito também através, por exemplo, eles têm muita dificuldade de fala.
muitos deles têm dificuldade de fala, então precisa do fonoaudiólogo, precisa do médico, porque se for prescrever medicamento, quem prescreve medicamento é o médico, então vai precisar do médico, precisa do psicólogo, porque o psicólogo que faz a psicoterapia, que é bastante utilizada e melhora muito a qualidade de vida desses pacientes. Fisioterapeuta, se tiver algum problema com movimento, algum comprometimento de movimento, eles costumam ter muito, a questão da repetição, então às vezes acaba prejudicando. E os pedagogos, que são responsáveis pela educação, e a educação ela é bastante prejudicada nesses pacientes, nessas pessoas que apresentam esse transtorno, porque eles vão ter dificuldade de comunicação, e a comunicação para a questão da educação ela é extremamente necessária. Então, por isso, precisa sempre do pedagogo. O pedagogo é importante. Bom, quando a gente fala em tratamento, e aqui eu vim falar de tratamento, a gente, na verdade, a gente gostaria muito de ter a pílula mágica. Eu acho que eu já falei aqui para vocês que a pílula mágica ela não existe. Se a gente pudesse ter uma pílula mágica, ou seja, e a gente sempre sonha com isso, um medicamento, um comprimido que resolvesse todos os nossos problemas, inclusive que resolvesse esse tipo de dificuldade, a gente ia usar. Tá? A gente tem desenvolvido bastante na questão da farmacoterapia, a terapia através dos fármacos de medicamento. Então, existem algumas pessoas que falam, meu filho tem autista, meu filho é autista e ele usa esse medicamento. E assim, lembrando que medicamento, no caso dessas pessoas, ele não é a cura. A gente sim faz um tratamento farmacoterapêutico para esses pacientes, e esse tratamento ele é basicamente em cima dos sintomas, ele é sintomático. E o que eu falo isso? É muito frequente esses pacientes apresentarem comportamentos agressivos, movimentos repetitivos. Então, para controlar a agressividade, para controlar esses movimentos repetitivos, a ansiedade é muito frequente nas pessoas que apresentam o transtorno. A ansiedade também, então a gente pode tratar a ansiedade, a gente vai tratar esses, como eu disse, esses comportamentos agressivos. Muitos deles fazem automutilação, então isso é importante, por isso que é importante o tratamento para esses sintomas específicos. Eles têm muito problemas em relação ao humor, então pode apresentar depressão, está muito associado à depressão, então ansiedade e depressão aparecem com muita frequência. Alguns pacientes desenvolvem também algumas manias, então a gente pode estar tratando esse tipo de sintoma com a medicação. A gente usa para tratar principalmente a questão da agressividade, para evitar a automutilação, as crianças que perdem o controle, e aí tem aqueles acessos de raiva. Então, para diminuir isso, a gente usa hoje, o que mais a gente utiliza para essas crianças são os antipsicóticos, que a gente chama na prática de antipsicóticos atípicos, porque eles são mais modernos do que os primeiros antipsicóticos que a gente tem no mercado. Esses mais modernos, eles vão causar menos efeitos colaterais, principalmente aqueles distúrbios de movimento, que como o autista ele já apresenta esses movimentos repetitivos, então se você colocar também um medicamento que vai causar um efeito extrapiramidal, que a gente chama, que é esse distúrbio de movimento, isso pode estar complicando ainda mais o paciente. Tá? Então a gente não utiliza, embora eles iam diminuir os sintomas da agressividade e vários outros sintomas que é comum no autista, a gente não utiliza os antipsicóticos típicos por conta dos efeitos adversos. Não existe o benefício entre o efeito adverso e o tratamento. A gente utiliza então aqueles antipsicóticos mais recentes,
os antipsicóticos ditos atípicos. E hoje, o que mais a gente utiliza são 2 tipos de antipsicóticos. É o mais frequente utilizado, não que a gente não pode utilizar um outro, mas na prática é esse que a gente tem utilizado. Um chamado risperidona. O risperidona, ele tem alguns nomes comerciais, né? Por exemplo, Risperdal, Risperdon e Viverdal. Então, normalmente, o médico prescreve a risperidona. Por que ele prescreve a risperidona? Porque ele tem a dose oral, então dá para me dar uma dose baixa, dá para tratar a criança, porque esse tipo de medicamento, ele é utilizado para tratar os sintomas da esquizofrenia, e a esquizofrenia normalmente aparece numa fase um pouco mais adulta. E o autista, normalmente eu já diagnostico lá na infância, lá criança. Então, o risperidona, ele apresenta essa formulação oral, que facilita a posologia, que facilita a administração do medicamento. Ele existe na rede pública, no SUS, porque ele faz parte de um programa que o pessoal conhece basicamente como alto custo. Eu prefiro chamar de o Programa Estratégico da Assistência Farmacêutica. Tá? Componente especializado da assistência farmacêutica, também chamado de alto custo. Então, tem toda uma documentação, porque toda medicação do alto custo, ela precisa de um protocolo para poder ser retirada, e ela é retirada em algumas unidades que fazem essa dispensação. Um outro fármaco que também é bastante utilizado no tratamento no paciente autista, como eu disse, para tratar os sintomas, é o aripiprazol. O nome comercial dele é o Aristab ou Abilif. Então tem esses 2 nomes comerciais, tem mais, principalmente são esses 2. Esses antipsicóticos, como eu já disse, eles podem causar os efeitos que a gente chama de extrapiramidal, que são aqueles distúrbios de movimento. O risperidona, às vezes, apresenta algum. É raro, mas ele pode apresentar. É raro que eu falo por conta da dose, que é bastante baixa. Agora, o aripiprazol, ele não apresenta quase nunca nenhum efeito extrapiramidal. Mas ele pode dar sonolência, instabilidade motora também e diminui a pressão arterial. Teve alguns outros antipsicóticos que o pessoal tentou até utilizar, mas não deu muito certo. Não deu muito certo por conta de efeitos adversos. Então, pode estar usando a clozapina, por exemplo, que é um antipsicótico novo, ela não deu certo por conta de um efeito adverso importante que ela tem, que chama-se a granulocitose, que diminui a produção de células sanguíneas, que são responsáveis pela nossa defesa. Então, para a criança, isso não é legal. Um outro antipsicótico, a olazampina, também não deu muito certo, porque ele dá muito problema de ganho de peso e aumento da glicemia. A quetiapina, que também é um antipsicótico que bastante gente utiliza, ele também deu este problema, porque ele deu problema por conta da eficácia. Ele não deu muita eficácia quando foi utilizado para o autista. Então, a gente usa também, basicamente, esses antipsicóticos. Agora, como eu disse, o autista, ele tem muita ansiedade. Então, a ansiedade a gente trata com antidepressivos, alguns antidepressivos que diminuem a ansiedade. Então, é muito frequente o médico prescrever antidepressivo também no tratamento do autista. E o antidepressivo que a gente utiliza, que tem no SUS e que o pessoal usa, é a fluoxetina. Mas além da fluoxetina, a gente pode usar outros, como a paroxetina, o escitalopram, porque todos eles, além de ser antidepressivo, eles são ansiolíticos, eles diminuem a ansiedade. Tá? Alguns médicos prescrevem também, e até foi uma das questões que também quem pediu esse vídeo tinha solicitado, era em relação ao TDAH. Então, para o TDAH, a gente usa um medicamento chamado metilfenidato. Então, tem alguns médicos que também prescrevem para o autista o metilfenidato, tá? Que é o Ritalina.
Mas o metilfenidato não é muito legal dar pro paciente autista. Embora ele corrija alguns sintomas do autista, que pode ser a questão da concentração, ele dificulta a questão do aprendizado no paciente autista. Ele não funciona tão bem que nem ele funciona para a pessoa que tem só o TDAH. Então, ele é a droga de escolha para o tratamento para quem tem só TDAH, mas para quem tem a falta de atenção e hiperatividade na pessoa que tem no autista, ele não é tão eficaz. Tá? Outro medicamento que também está surgindo, o pessoal está usando, é o canabidiol, tá? Então, o canabidiol a gente ainda usa, né, ainda importa e a gente utiliza em alguns casos de convulsão, mas a gente tem utilizado bastante, está crescendo o uso do canabidiol também. O canabidiol, ele é interessante porque ele melhora bastante a interação social. É um dos poucos fármacos que a gente consegue agir na interação social, que é uma dificuldade do autista, a questão da interação social. Certo, gente? Então, era isso que eu ia falar hoje sobre o autista, pedindo desculpa, porque realmente não é uma área minha, mas eu tô aqui para falar de medicamento e eu tô aqui para responder dúvida, tá? Qualquer coisa, vocês deixam o seu questionamento e a gente justifica no próximo vídeo. Boa tarde.